Nós temos o Habermas também, o autor ainda vivo. Na obra dele, Conhecimento e Interesse, ele vai dizer questões muito interessantes. Ele vai dizer, olha, a ciência não é apartada da ideologia. Tolo aquele que pensa que a ciência caminha longe da ideologia. Não há possibilidade do conhecimento neutro. Por que não há? Porque a neutralidade é um valor. Vejam vocês. Vejam que maravilhoso isso, gente. Na época do Hume, eles queriam criar uma ciência neutra. Não é isso? Isso é um valor. Eles valoraram a ciência. Tira o ser humano, tira a filosofia. Eles já estavam valorando. A pretexto de tirar todo o valor humano, já estavam criando um valor. Então, por detrás daquela visão objetivista de ciência, há um valor. Então, esses homens hoje falaram, não tem como você querer tirar a dimensão valorativa do ser humano daquilo que ele constrói na ciência. Não é? Ele vai falar que o mito da neutralidade transformou a ciência na técnica instrumental de dominação, e é verdade. Né? Você diz, não, isso aqui não pode ser valorado. Como nós vimos naquele documentário A História das Coisas, a apresentadora se questiona, por que quando um país entra no outro e explora os seus recursos naturais, nós damos um valor de mercado para aquelas madeiras que estão sendo extraídas que não leva em consideração a pobreza que aquela extração gerou no local, que não leva em consideração a escassez de recursos, não é? Então a nossa economia também parte de valorações, é aquilo que ela quer valorar, é aquilo que ela não quer valorar, não é isso? Ele vai dizer, olha, há um infinito processo de deliberação sobre os pressupostos da ciência. Ele é crítico também, como o Kuhn. Ele fala, ciência é o seguinte, hoje a gente diz que a base da ciência é uma coisa, amanhã é outra, e por aí vai. Bom, só estava querendo mostrar então para vocês como que a ciência dá uma caminhada gigantesca desde o positivismo até hoje. E nós temos então os mitos em queda, os mitos da ciência que estão em franco declínio. Primeiro é o positivismo, que mostra que aquela pretensão de dominar a matéria, de controlar o mundo, de ter a última palavra sobre as coisas, a ciência não tem essa pretensão. O mito da objetividade, vocês viram, também não existe. Você entra na microfísica, cadê a objetividade? Onde está a objetividade no ponto de vista macro? Não é? Como a gente pode falar numa objetividade pura se eu estou pensando por detrás daquilo que eu avalio? Monismo metodológico, esse aqui é um dos maravilhosos mitos, né? Uma questão maravilhosa para a gente perceber como que o Kardec foi um gênio na hora de abordar os fenômenos espíritas. Por quê? Porque no passado a gente acreditava que existia um método puro, único, para você garantir, isso é científico, isso não é. Isso hoje em dia não prevalece. Se vocês forem analisar, a psicologia ela tem um método, as ciências sociais têm outros métodos. E cada objeto hoje pede um método diferente. A física quântica pede uma metodologia diferente. O que é o princípio da incerteza do Heisenberg? Foi necessário criar uma metodologia nova de avaliação daquele fenômeno novo que se atravessou à vista das pessoas. Então, à medida que a gente vai chegando em realidades novas, nós temos que criar metodologias que se adaptem para estudar aquele fenômeno. Isso é uma heresia, se a gente fosse pensar na ciência do passado. E vocês vão ver que o Kardec considera isso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho no texto dele. O mito da neutralidade também não existe, porque o ser humano pensa com interesse, ele pensa com a teoria, com as suas bagagens. E o do monopólio da verdade também foi para o espaço, né? A ciência não tem o monopólio da verdade. Nós estamos aí com o trilema de Munchausen, né, que nós vimos, que mostra que a ciência sempre vai chegar em 3 becos sem saídas, né? Mesmo nos seus sistemas mais elaborados. E aí, gente, todas essas descobertas chegaram ao que hoje alguns têm chamado de Science Wars. Vocês podem estar achando que isso aqui é piada, mas não é. Se vocês digitarem no Google Science Wars, vocês vão ver inúmeros artigos, que é o que eles chamam hoje de Guerra das Ciências. O que é essa Guerra das Ciências? É o pessoal do paradigma antigo, que acreditava que ciência é o que a gente ouve aí no colégio, é aquela ciência segura de si, que não aceitam as críticas modernas.
Então esse pessoal está numa luta ferrenha, é uma academia contra a outra, é um professor universitário contra o outro, não é? É engenheiro contra cientista social. Então eles criaram a chamada Guerra das Ciências. Isso tem sido estudado, né? Debatido, mas na verdade está ajudando a aprofundar o estudo da ciência, para mostrar que a ciência está saindo daquela postura cômoda onde ela se encontrava. Então vamos ver agora o enfoque do Kardec, se está em consonância com tudo isso que a gente tem observado até então. Vejam vocês o Kardec justificando como que ele abordou os fenômenos espíritas. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e vereis-se quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. O que ele está dizendo aqui? As pessoas têm mania de avaliar as coisas pelo monismo metodológico. O cara aprendeu assim na matemática, ele só consegue enxergar daquela forma. O indivíduo aprendeu assim na química, ele só consegue enxergar daquela maneira. Ele não consegue perceber que ele precisa dar uma outra abordagem para o fenômeno diferente que está chegando até ele. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria e se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. Isso aqui é muito importante, gente. Vejam vocês, foi necessário a gente hoje entender que as ciências sociais merecem seriedade, a estatística, a economia nem tanto, né, que está aí numa zona grise, mas a sociologia. Foi necessário a gente perceber que essas ciências merecem seriedade para a gente entender uma coisa que o Kardec percebeu. Quando ele começou a fazer a coletânea daquelas mensagens de espíritos, que eram seres humanos, pessoas vivas, ele disse, olha, eu estou lidando com o fenômeno de pessoas. Então, muitas pessoas objetam o seguinte, o fenômeno espírita não tem como ser provado, vocês não conseguem reproduzir em laboratório. Olha, claro que não. O fenômeno não é um fenômeno físico, é um fenômeno de pessoas. Eu posso ligar para a casa do João, que está lá na Suíça, o João atende, eu falo, ó, tá vendo? Tem gente lá na Suíça. Aí eu ligo amanhã, falo, o João não respondeu, tá vendo? É mentira. Ora, sei lá se o João, né, foi fazer outra coisa, se ele estava ocupado, né, se ele estava em outro local do globo. O espírito não estava a fim de falar, não quis se manifestar, estava em outra situação. Você está lidando com um fenômeno social. O Kardec teve uma capacidade enorme de perceber isso, que ele lidava com espíritos de inteligência mediana, espíritos inteligentes, espíritos inferiores. É algo importantíssimo. Como você vai querer reproduzir em laboratório isso? Não é por aí. Então ele continua, as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação e estabelecer analogias que não existem. Então o que ele está dizendo? O fenômeno é diferente, nós temos que saber dar o tratamento correto, uma metodologia correta para lidar com esse fenômeno. Então quando ele percebeu que ele estava ali diante de pessoas que se comunicavam, ele deu uma abordagem adequada de tratamento com pessoas, é como se ele estivesse fazendo uma estatística, um levantamento, ele fez uma pesquisa com aquelas pessoas que se manifestavam. E aí ele cria lá o critério da universalidade do conhecimento dos espíritos, usando a metodologia da amostragem. Ele não aceitava uma resposta que não encontrasse correspondência em várias mediunidades no mundo. Não aceitou uma resposta que não encontrasse correspondência em pelo menos 10 fontes de manifestação, né? E ainda cria, e foi criando, né, outros métodos de abordagem daquele fenômeno. É um fenômeno diverso. Agora, a ponto de a gente dizer que é bobagem, que é tolice, não, nós não podemos defender isso. Não é? Nós não podemos dizer que é uma tolice uma carta que é psicografada por um Chico Xavier, que passa por uma perícia grafotécnica onde o perito
atesta que ali você tem a assinatura do morto. Você não pode dizer que é uma tolice experiências como têm sido feitas em que o falecido traz uma riqueza de detalhes que todos desconheciam, como a gente viu no caso da Nair Belo, aquela artista da Globo que morreu. A Nair Belo, ela conta que quando ela esteve no Chico, o Chico psicografou uma carta gigantesca do filho dela. O filho dela continuou a conversa no leito de morte que ele teve, completou a conversa, esclareceu uma série de coisas e trouxe uma árvore genealógica gigantesca, que ela duvidou quando ela recebeu. Aí ela falou assim, o Chico Xavier deve ter viajado, né? Quando ele escreveu sobre esses parentes aqui. Aí ela foi na cidade do interior de Limeira, em São Paulo, e começou a investigar e descobriu que todos aqueles parentes efetivamente eram antepassados. Não é? A partir dessas evidências, a gente tem que saber dar metodologia diferente para abordar o fenômeno. Não é? Então foi o que o Kardec fez com muita propriedade. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. É assim que tem acontecido com qualquer ramo novo da ciência. Então, hoje, quando a gente ouve a respeito da possibilidade da gente ter um trato objetivo, científico com o Espiritismo, nós não estamos aqui sendo levianos, né? Na verdade, quando Kardec propõe um enfoque de ciência, filosofia e religião, ele está mostrando um enfoque que todo conhecimento tem que ter. Não há mais como a gente pensar de maneira estanque. A gente pensa hoje em rede, né? Você não pode dispensar a filosofia, você não pode dispensar a constatação, você não pode dispensar aquilo que se apresenta diante da vida, e você também não pode desconsiderar os valores. E quando a gente fala dos valores mais profundos, em termos espirituais, a gente está falando de religião, né? Muito importante a gente lembrar de uma resposta do Rousseau, que foi indagado se a ciência conduziria a humanidade à harmonia e à felicidade. Aí ele disse que não. Por que não? A ciência chegou na história da humanidade como promessa de solução de todos os problemas. E aconteceu exatamente aquilo que nós vimos no desgosto do Thomas Kuhn. Os cientistas acederam aos primeiros lugares e criaram um novo dogmatismo, um novo círculo de interesses, não é? E nós vimos a ciência, a tecnologia, tudo utilizado em prol da destruição dos valores do ser humano, o que nos mostra que o problema não está na ciência. Olha, e também a solução não. E o próprio Rousseau vai dizer, olha, nós precisamos de criar o bom comportamento, o bom agir no coração dos homens. E isso é que vai garantir o progresso da humanidade. Nós não vemos aí os países cheios de ciência, aniquilando, matando, destruindo, e que foi o Holocausto, a bomba atômica, representação desses recursos mal canalizados, com muita ciência por detrás.